Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e eu sou o Ricardo Pérez aqui comentando um pouco mais sobre o nosso querido time. Que fase, não, que a gente está, que coisa difícil, né? Futebol realmente é muito complicado, né? A gente não pode negar que o Santos ontem vinha fazendo uma partida muito boa, dominando completamente o time do Juventude, que não passou do meio do campo praticamente no primeiro tempo, onde o Santos estava com o sistema lá de 3 zagueiros e apesar de um sistema de 3 zagueiros parece ser uma coisa defensiva, mas ele procura dar mais garantias para a defesa e depois pensar no ataque. O Santos mesmo assim conseguiu, jogando com 3 zagueiros e soltando mais os laterais, né? E ser bastante ofensivo, chegou a dar 8 ou 9 bolas no gol do Juventude, boas defesas do goleiro do Juventude, e o Santos praticamente dominou o primeiro tempo, né? Mas quando a fase não é boa, o Juventude, que estava simplesmente jogando praticamente por um empate ou por uma bola, né, essa tão tradicional uma bola, depois de ser totalmente coagido, no último minuto lá do primeiro tempo, uma falta boba na lateral do campo, num centro, a nossa defesa falhou e o Juventude fez 1-0. E num time que tem uma estrutura psicológica tão desmontada como está do Santos, um time que tem uma estrutura de autoconfiança praticamente arrasada, que há 10 jogos não consegue vencer, que há 4 jogos não consegue fazer um gol, aquilo é uma cajadada muito forte, e o time voltou para o segundo tempo com muita dificuldade de se recolocar em campo. Apesar que ainda assim foi para cima do Juventude, causou situações, saiu do esquema, né? Porque quando começou o segundo tempo, ele retirou o Danilo Boza, né? Colocou o Lucas Braga na ponta e também colocou o Diego Tardelli para tentar fazer o Santos mais ofensivo, no sentido de perder de 1-0 ou de 5-0 não faz diferença. O importante era tentar empatar o jogo. E no afã de empatar, o Santos começou a ir bastante à frente, mas mesmo assim, noutra bola parada, um escanteio acidental, um chute que a bola bate no Pará e vai para escanteio, o time do Juventude, noutra falha da nossa defesa de cabeça, que mesmo com os zagueiros considerados bons, né, porque o Wagner Leonardo, né, e o Velasquez são bons zagueiros, a gente não pode negar, mas novamente falharam de cabeça. E o Juventude chegou nos 2-0. Nesse momento, o jogo acabou se tornando o time do Santos se perdeu em campo e tentou de todas as maneiras. E aí entrou um outro fator. Aí o goleiro do Juventude começou a fazer alguns pequenos milagres, né? Uma bola do Marinho, uma bola do Tardelli, o Santos tentando de todas as maneiras e o Juventude se segurando, mas nada parecia fazer com que a bola do Santos entrasse. Um chute do Carlos Sanches também, que a bola passou praticamente um dedo da trave, e o Carlos Sanches, que foi substituído depois, e o Pirani entrou dando mais força ao meio campo, tentando circular. O Santos fazia jogadas bem armadas, né? Caindo pelo lado, caindo pelo outro, isso com rapidez, e pegando a defesa do Juventude desarmada, que passou apenas a garantir o resultado. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é o quanto os juízes são omissos à questão da cera, né? Principalmente para o time da casa, né? Cada bola que o Santos atacava, o goleiro do Santos, do Juventude, ficava 3, 4 minutos deitado no chão. Os jogadores, para serem substituídos do Juventude, se jogavam no chão. E os juízes
finge que não vem, e depois dão os 3 ou 4, 5 minutos tradicionais de desconto e fazem que, eu estou olhando no relógio, não estão olhando nada, porque na hora de dar o desconto, que teria que ser de 10, 15 minutos no final do jogo, eles dão o desconto tradicional. Quer dizer, os juízes são os maiores estimuladores da cera, e uma coisa que envergonha o futebol, uma coisa que estraga o espetáculo. E eu não falo que é só o Juventude que faz isso, qualquer time faz, e o próprio Santos também faz quando joga aqui. Mas é uma coisa que para o espetáculo denigre o espetáculo, faz com que o jogo se torne feio, e é uma prática que, como dá resultado, todo mundo faz, né? A gente lamenta isso. O que eu vejo, assim, particularmente no time do Santos, é uma situação psicológica. Eu não sei se o que a gente tem que trocar agora é o pai de santo, a macumbeira do time, se é levar todo mundo na igreja, porque é inegável que o time do Santos evoluiu, é inegável que o time do Santos fez um bom jogo ofensivamente. Agora, não adianta tu atacar bem, jogar bem e não fazer gol, e principalmente quando você é atacado, tomar gols, né? No final do jogo ontem, o scout eram 19 chutes a gol do Santos contra 5 do Juventude. Realmente uma diferença absurda, principalmente partindo do princípio que o Santos nem estava jogando em casa, que é uma tendência natural o time que joga em casa ser mais ofensivo. Mas depois disso, ainda depois o Santos ainda numa falha do Pará, numa bola de cabeça, que ele acabou cabeceando para trás, deixando o ponto esquerda do time do Juventude solto, pegou a defesa do Santos desarmada, e o Juventude ainda fez o terceiro gol. Um placar que a gente não pode negar que não retratou o que foi o jogo. Mas, infelizmente, o Santos está numa situação... O Santos hoje vai jogar as 17 partidas que faltam para se livrar do rebaixamento. Tem que ganhar 6. A gente talvez conte com o fato de que agora vai poder ter público no estádio. Isso pode tornar a Vila Belmiro uma arma mais positiva. Mas as bolas têm que começar a entrar, não tem jeito. Não adianta dominar o jogo, não adianta jogar bonito se as bolas não entram. E a gente volta a ressaltar o problema psicológico que o time enfrenta, né? A autoconfiança é praticamente zero do time. Tenta, se corre, se dedica. A gente não pode falar que falta dedicação. Essas ignorâncias de torcida, de pichar estádio, isso não resolve nada. Tentar botar a culpa no presidente também não resolve nada. É uma hora de calma, é uma hora de união, é uma hora de se juntar e apoiar a equipe. Jogar pedra já chega, acho que os caras já levaram nesse campeonato todo. A gente tem, como torcedor, que apoiar o time para tentar fazer o time reverter essa situação. Nas análises individuais, o João Paulo, para mim, me parece que no primeiro gol, principalmente por ter sido uma falta de longe, ele poderia ter saído na bola. Correu para dentro do gol e, para mim, eu acho que ele poderia ter resolvido aquele lance ali. Mas hesitou e acabou tomando gol. O Danilo Bosa, que jogou como terceiro zagueiro, também para mim fez uma boa partida. O Tardelli, que se entrou no seu lugar, se movimentou bem. Eu acho que, para mim, particularmente, o Tardelli não pode ficar fora do time, porque ele é um cara de uma técnica refinada e pode criar situações, tem luz própria. O Velasquez e o Wagner Leonardo jogaram bem, mas falharam nos 2 lances do gol, hesitaram nas marcações, 2 bolas de cabeça que não pode tomar. Isso aí você tem que estar, no mínimo, atrapalhando o cara que vai cabecear. No mínimo, atrapalhando. Você não precisa nem ganhar a bola, você só precisa atrapalhar para que ele não cabeceie. Mas nem isso foi feito. O Pará fez até uma partida razoável, chegando na frente, mas no lance do terceiro gol falhou na cabeçada, dando passe para o jogador do Juventude criar a situação. Camacho jogou bem, mas poderia criar mais. É um jogador que tem técnica para chegar mais. Quando começou no Santos, jogou um pouco mais à frente. Agora está mais tímido, mais encolhido. Não sei se isso é uma postura do Carille, que pede para ele. Lucas Braga, que entrou novamente, também entrou bem, tentando criar situações, indo para cima, sendo vertical. Esse jogador me agrada muito. Cresceu muito de produção, mas infelizmente não sei por que ele não tem sido titular. Talvez com a opção de terceiro zagueiro ele seja o primeiro a sair, né?
O Jamó está muito desaparecido no jogo, criou muito pouco, foi substituído pelo Pirani, que circulou bastante, criou algumas situações, mas ainda muito pouco efetivo. Felipe Jonathan não foi bem na lateral esquerda, não apoiou bem, não criou situações, e o Moraes, que entrou no lugar dele, foi pior ainda, porque falhou em algumas situações, escorregou no lance do terceiro gol. O Marinho, ponto de luz no ataque do Santos, é o cara que tenta fazer, é o cara que tenta jogar, mas um problema que o Santos encontra quando joga com 3 zagueiros é que só com 2 atacantes a situação de a bola cair pelo Marinho fica bastante previsível para a defesa adversária, facilitando a marcação. A gente geralmente vê 2 até 3 jogadores marcando o Marinho, que dribla com facilidade, mas tem tido dificuldade de finalizar. Ainda assim, ontem criou boas situações, mas o goleiro do Juventude também fez excelentes defesas. Então, coisas do futebol. O Léo Batistão, no primeiro tempo, jogou muito bem, criou situações, chegou, procurou, foi até elogiado pelos comentaristas da TV, mas a bola tem chegado muito pouco para ele, né? Ele tem sobrado a bola para ele. Parece que o time ainda não joga com ele. Ele fica ali vivendo de restos, né? E tudo bem, às vezes o centroavante se propõe a isso. Mas foi um jogador que a gente percebe que tem potencial, mas o esquema parece que não está sendo feito favorável ao futebol dele. Vamos torcer para que ele comece a fazer gols, para que o time gere confiança nele também e passe a jogar com ele, porque eu acho que é um jogador que tem uma boa visão de jogo, alto, um jogador difícil de marcar, que finaliza bem, precisaria ter um pouco melhor de aproveitamento na cabeça, mas também os centros são mal feitos, aí a gente não pode criticá-lo. É isso aí. Eu fico muito triste quando eu vejo essa situação e o que é que eu faço? Eu ligo para o Rota Nordestina e no Rota Nordestina eu dou uma forrada no estômago e minha fome acalma o meu espírito santista, que atualmente anda muito preocupado e sofrendo bastante. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13-3321-5909. Restaurante Rota Nordestina. Vamos torcer para que no próximo jogo contra o Fluminense aqui na Vila, o Santos se reencontre e chegue às vitórias que a gente já está com muita saudade da vitória do Santos, essa mulher que faz algum tempo que a gente não encontra. Se Deus quiser, estarei aqui semana que vem comentando Santos e Fluminense, quem sabe comentando uma vitória do Santos Futebol Clube. Um grande abraço, comente, participe, continue com a gente, divulgue o canal e principalmente continue torcendo, porque é na hora da derrota que a gente conhece o grande campeão. E você, como torcedor do Santos, tem que ser um grande campeão, apoiando seu time quando ele mais precisa. Não é apoiar só na hora boa, é apoiar na hora ruim também. Tá ok? Um grande abraço, até semana.